Vamos ler João 20, do 19 ao 26, por favor. Se você não tem a Bíblia, nós vamos projetar aqui, para que você acompanhe atentamente. É importante você entender o texto, para que a gente tenha também o entendimento do que Deus está falando conosco. O que fazer quando as portas se fecham? É o tema dessa mensagem. E o subtítulo é: Deus opera com portas fechadas. Pastor, o senhor não errou não? Não é o Deus de portas abertas? Hoje eu vou falar de um Deus que opera com portas fechadas. E Deus vai falar com você, amém? Se puder diminuir um pouquinho a reverberação do meu retorno, eu agradeço, por favor, meu querido. Diz assim o Evangelho de São João, capítulo 20, verso 19 ao 26. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem. Diga comigo: Shalom Aleichem. Diga mais uma vez, diga sozinho agora. Já aprenderam hebraico, gente? Vocês são muito inteligentes, né? Que quer dizer: paz seja convosco. Quando você me cumprimentar, me cumprimente em hebraico, tá? Pastor, Shalom Aleichem. Eu vou saber que você está me dizendo paz. Era o cumprimento que Jesus usava. Por isso a igreja quadrangular também usa paz seja convosco. Versículo 20. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Contudo, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, eu não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com ele. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: que Jesus disse? Paz seja convosco. Era o cumprimento de Jesus. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor, meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados os irmãos do Parque São Bento, que não viram, mas creram em mim. Você já estava aqui há 2000 anos atrás. Bem-aventurado você que não viu, mas você creu no Senhor Jesus. Coloque o teu nome neste versículo, diga: bem-aventurado Jefferson, que não viu, mas creu. Mais uma vez. Aleluia. Você é bem-aventurado em nome de Jesus. Tome o seu lugar e depois de assentado, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Esta palavra, queridos, está nos dizendo que
existe algo no mundo que nós não vivemos sem, que são as portas. Portas são importantes na nossa vida. Todo dia a gente entra por muitas portas. Você está aqui, você acordou, saiu do quarto, fechou a porta, foi para a cozinha, fez o café. Para vir para cá você fechou a tua porta da casa, entrou na porta do carro, saiu da porta do carro, talvez a porta do ônibus ou do Uber. Aí você chega na igreja, tem a primeira porta lá do estacionamento. Nosso estacionamento hoje está lotado, já usamos o segundo estacionamento. Aqui na rua também já está lotado. Aí você entrou pela primeira porta, entrou pela segunda. Talvez se você já foi ao banheiro ou deixou os seus filhos no Kids, eles também entraram pelas portas. Portas são algo, irmãos, que são importantíssimas e fazem parte do nosso cotidiano. Todos os dias abrimos, fechamos, todos os dias passamos por portas. E elas têm pelo menos 3 finalidades na nossa vida. Primeiro, elas nos dão acesso a determinados lugares. Segundo, elas nos dão obstrução, elas fecham determinados lugares na nossa vida que nós não entramos. A terceira coisa é a proteção que uma porta nos dá. Ela nos serve como proteção. Eu não sei se você na sua casa tem esse costume de, antes de dormir, perguntar para alguém, ou você dizer assim: a porta está fechada? Trancar a porta? Alguém trancou a porta? As portas são importantes na nossa vida. E por que elas servem? Elas servem para guardar algo, para separar os lugares uns dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar. E sabe o que significa uma porta para nós? Em casa, nossa porta significa proteção e privacidade. Teu quarto tem privacidade, tua casa tem privacidade e a tua casa tem proteção. No trabalho, na vida profissional, quando a gente fala: Senhor, abre uma porta para mim, a gente está falando o quê? Uma oportunidade, um sucesso. Quantos já não oraram: Senhor, eu queria uma porta aberta? Um sucesso para a vida profissional. E também a porta significa algo novo ou velho, uma barreira, uma chance que nós buscamos em Deus. Na vida espiritual, porta significa uma escolha: céu, inferno, certo, errado, Jesus ou Satanás. Eu lembro antigamente, quando era criança, que tinha um quadro que mostrava uma porta, um caminho estreito e um caminho mais largo. E a porta pela qual nós entramos, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque a porta que conduz ao inferno, ela é larga, ela pode tudo, ela nos leva a caminhos terríveis. Jesus disse: entra pela porta estreita, porque ela vai te levar à salvação. Todos nós aqui gostamos de portas abertas. Quem que não gosta? A porta fechada nos desespera. Tem gente que tem claustrofobia. Quando fecha a porta do elevador, a pessoa passa até mal, ela começa a suar, porque ela não gosta. Dá insegurança, dá medo e às vezes até revolta. Em nossas orações sempre pedimos a Deus portas abertas. Começo do ano fizemos 12 dias de clamor. E eu leio os pedidos de oração dos irmãos para orar por eles. Passaram 1.500 pessoas que fizeram conosco os 12 dias de clamor. E eu li a maioria, quase todos os pedidos. Eu não achei ninguém que pedisse lá portas fechadas. Eu só achei pessoas que pediram portas abertas. Porque a gente, irmãos, tem costume, tem um entendimento que só devemos ter na nossa vida portas abertas. Portas abertas para o emprego, para o crescimento financeiro, para a bênção. Portas abertas para o sucesso. E a gente escreve no balão e coloca. Outro dia caiu um balãozinho e eu fui ver o que estava no balão. Queria uma porta aberta para o meu namorado. Eu queria namorar. Eu quero uma porta aberta. A gente tem certeza, irmãos, que Deus é o Deus de portas abertas. Posso ouvir um amém a isso ou não? E a maioria de nós não acredita que Deus fecha portas. Para a maioria de nós, Deus só abre as portas. E alguns até acreditam que todas as portas fechadas na vida são frutos do diabo, de Satanás. Mas eu estou falando uma mensagem hoje que pode mudar um pouco o seu pensamento. E nesta mensagem eu quero falar do Deus que abre portas. Mas eu quero dizer a você que o mesmo Deus que abre portas, Ele fecha portas também na nossa vida. Deus abre e Deus fecha portas conforme a sua soberana vontade. Não se esqueça,
o Deus da Bíblia, o Deus que você crê, o Deus dessa igreja, o seu Senhor e Salvador, que estamos pregando a sua palavra, é o Deus que opera até mesmo com as portas fechadas. Você crê nisso, irmãos? Se você crê, dá um glória a Deus aí. Será, pastor? Será que Deus fecha portas? É claro que quando a Bíblia fala de portas abertas, no sentido espiritual, nós compreendemos que esta porta é Jesus. Olha o que ele diz em João capítulo 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém, qualquer pessoa que entrar por mim, será salva, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Está falando como ovelhas. No sentido espiritual, irmãos, só existe uma porta. Jesus, quando interrogaram ele, falando: Senhor, qual é o caminho que nós devemos seguir? Jesus afirmou e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Só tem uma porta que leva você a Jesus. Ainda bem que Jesus não disse: eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades, eu sou uma das portas. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O homem não vai se auto-justificar: não, eu sou bonzinho, não, eu faço isso, eu não faço aquilo. Não, irmãos, a porta é Jesus. E na vida espiritual existe uma porta aberta para nós. Muitos aqui já entraram, muitos estão entrando, muitos já estão há muito tempo nela. Esta porta se chama Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu sou a porta, disse Jesus. Ele não é um invasor, ele bate na porta do seu coração. Você sabia que o seu coração tem uma porta? E esta porta do coração só tem maçaneta para o lado de dentro. Só quem abre a porta do seu coração é você. Eu acabei de falar de um jejum aqui. Teve gente, quando eu estava falando do jejum, ele pegou na maçaneta, ele girou, falou: eu vou fazer esse jejum. Você vai fazer porque você abriu o seu coração. Se você falar assim: eu não quero saber disso, não é para mim, a sua porta está fechada. Quantas pessoas que às vezes tentam conquistar o amor, a confiança, e não conseguem porque o coração está fechado. E nós vemos isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus não arromba a porta de coração de ninguém. Quem faz isso é o diabo. O diabo chega lá e mete o pé na porta. Jesus não. Olha o que diz Apocalipse, último livro da Bíblia: eis que estou à porta. Que porta é essa? É a porta do seu coração, da sua vida. E eu bato. Jesus está batendo na porta do seu coração, na porta da sua vida. Que dia glorioso aquele dia que Jesus bateu a porta do meu coração, da minha família, do meu pai que vivia uma vida de alcoolismo, uma vida errada, uma vida de prazeres que não deveria, e Jesus bateu a porta do coração do meu pai, e ali a nossa família foi salva. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e eu cearei, eu vou comer, eu vou me sentar na mesa, eu vou estar dentro da sua casa. Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você diz amém, pode entrar Jesus. Quando Ele entra, irmãos, o mal sai. Quando Ele entra, a enfermidade sai. Quando Ele entra, os demônios saem. Porque a presença de Jesus, ela é poderosa para todas as coisas. Jesus está aqui nesta noite. A palavra de Deus está falando com você. O Espírito Santo de Deus está trabalhando neste lugar. Por isso você está aqui. Ele não é um invasor. O Espírito Santo, Jesus é um cavalheiro. Ele bate. O toque de Jesus, suavemente. Mas e quando as portas estão fechadas? Eu estou falando hoje de portas fechadas, e não para a salvação, porque a porta da salvação continua aberta. Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? E essa porta um dia vai se fechar. A porta da salvação um dia vai se fechar. Quando a igreja for arrebatada, quando a igreja sair desse mundo, quando Jesus voltar para nos levar,
o Espírito Santo sai junto, e a porta da salvação se fecha. Quando Noé fez uma arca, Noé construiu uma arca, levou mais de 100 anos, e ele falava assim: ó gente, me ajude a fazer essa arca, porque Deus vai mandar chuva, Deus vai inundar a terra com água, o dilúvio. Só que tem um detalhe: naquele tempo não havia chuva, nunca havia chovido na terra antes de Noé. Era o vapor que subia e descia em forma de vapor, não tinha chuva. E agora aquele doido do Noé, quase 100 anos, ele e os filhos trabalhando numa arca gigantesca. Esses dias eu li numa revista de ciência muito respeitada, que localizaram destroços da arca de Noé lá no Monte Ararat, próximo da Turquia, numa região muito inóspita. Eu vi nos Estados Unidos, acho que foi no Texas, um parque que construiu uma arca, uma réplica de acordo com as medidas que estão na Bíblia. E Noé foi falando: gente, Deus vai mandar chuva. De repente começa a vir os sinais, começa a vir um casal de animal de todo lado. Vem um casal de animal, de pássaros, de répteis, começa a vir para a arca. E Deus está falando, Noé está falando: pessoal, está se fechando a porta, estamos quase fechados, ó, está vindo os animais, Deus está preservando cada espécie. E o povo zombava dele. A Bíblia diz que eles bebiam, comiam, casavam, davam em casamento. O que quer dizer isso? A vida estava correndo normalmente, até a hora, o dia que Noé entrou na arca. E quando ele entra na arca, Deus fecha a porta da arca, Deus sela a porta da arca. Esta arca, ela simboliza a salvação. Este barco que nós estamos dizendo, entra nele, porque vem vindo dilúvio aí. Entra, porque esse mundo vai ser destruído. E alguém diz: ah, pastor, isso nunca aconteceu. De Noé também nunca tinha acontecido. Mas a hora que começa a chover, milhares de pessoas correm: Noé, abre a porta, Noé. Agora a gente acredita, agora a gente quer entrar na arca. E Noé, no seu coração, talvez ele tentou até abrir a porta, porque ali tinha amigos, conhecidos. Mas a Bíblia diz que Deus, com a sua mão, fechou a porta por fora. Hoje, irmãos, Deus é nosso advogado, mas um dia Ele será juiz. Hoje a porta da arca está aberta. Você está dentro de uma arca de salvação. Você está ouvindo uma palavra. A arca não é o templo, a arca é a oportunidade de salvação que você tem. Mas haverá uma hora em que ela vai ser fechada. E Jesus diz lá na sua palavra: muitos dirão: Senhor, abre, em teu nome fizemos maravilhas, Senhor. E Jesus vai dizer: a porta está fechada. Eu estou falando hoje, irmãos, que nós oramos e pedimos para Deus abrir portas. E muitas vezes estamos pedindo para o Senhor abrir portas, mas nem sempre portas abertas significam bênção na nossa vida. Às vezes Deus fecha portas. E eu estou aqui hoje por uma porta fechada. Meu pai era pastor lá no interior, perto do Paraná. De repente, uma enfermidade da minha mãe. Meu pai entregou a igreja, pegou as ferramentas de mecânico e disse: eu vou cuidar da minha família. E ele foi para Londrina, disse: eu vou achar uma casa em Londrina para cuidar da minha família. E todas as portas estavam fechadas em Londrina. Não achou ninguém que pudesse ceder ou alugar um quarto para ele, alguém que não tinha posses, que não tinha quase nada. Ele veio para Sorocaba. Ele falou: eu já estive em Sorocaba, minha irmã mais velha tinha nascido aqui, ele tinha passado um tempo aqui. Meu pai disse: eu vou para Sorocaba. E chegou na casa de um tio. Meu tio disse: eu tenho uma porta para você aberta, eu tenho um porão, são 2 cômodos, mas você tem uma família até grande, 3 filhos, sua esposa, você. Meu pai disse: eu vou entrar nessa porta, porque todas as outras estão fechadas. Graças a uma porta que foi fechada na minha família há muito tempo, eu estou aqui hoje pregando a palavra para você. Mais de 2.500 pessoas já foram batizadas aqui, porque um dia Deus fechou uma porta para a minha família lá no interior. Talvez você esteja aqui porque um dia alguém te fechou uma porta e você está aqui hoje. Talvez naquele momento você não entendeu,
Talvez naquele momento você maldisse. Talvez você disse: o que está acontecendo? Portas fechadas, não pode ser Deus. Mas Deus também fecha portas. E há ocasiões na Bíblia em que Deus fechou portas, mas mesmo assim Ele continuou trabalhando para abençoar os servos dele. Olha que coisa, irmãos. Olha alguns exemplos de portas fechadas onde Deus operou. Estamos aqui falando que estavam de portas fechadas. A Bíblia faz questão de registrar duas coisas nesse texto que nós lemos. Primeiro, todas as portas estavam fechadas. Segundo, Tomé não estava lá. No culto mais abençoado, o Tomé não está. Mas que bom que Tomé não veio, porque você está aqui e você está sendo abençoado pelo poder de Deus. Posso ouvir um glória a Deus a isso? Mas a Bíblia faz questão de dizer que havia portas trancadas, mas Jesus apareceu. Sabe, ninguém bateu na porta, ninguém abriu. A matéria já não limita mais o nosso Salvador. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A Bíblia diz que naquele dia Tomé não estava lá, mas eles contaram o que aconteceu. Você pode chegar em casa e falar: puxa vida, o culto foi maravilhoso, teve uma palavra linda. Os adolescentes, juniores, eles apresentaram para Jesus: Deus falou comigo, eu tenho uma palavra. E de repente o Tomé quer roubar a sua fé. Eu só acredito se eu ver, só se eu tocar no cravo, só se eu ver o buraco da lança, só se eu colocar o dedo ali, senão eu não acreditarei. Agora, quando Jesus aparece a segunda vez, 8 dias depois, ele não vai para Pedro, para João, para Tiago, ele não vai para Filipe, ele não vai para nenhum dos apóstolos, ele vai diretamente a Tomé. Ele diz: Tomé, coloque o dedo nas minhas feridas, veja o buraco da lança, olhe os meus pés onde os cravos foram cravados, olha o sinal da coroa de espinho que eu suportei. E a Bíblia faz questão de dizer duas coisas: que Tomé estava lá e que as portas estavam fechadas. Mas mesmo naquelas portas fechadas, Jesus entrou ali para abençoar Tomé. A gente fala de Tomé como um incrédulo, mas ele era um apóstolo de Jesus. E a gente às vezes duvida igual Tomé. Tomé, irmãos, foi um precursor. Tomé abriu obras. Tomé morreu martirizado pelo Evangelho. Ele deu a vida por amor a Cristo. Ele entendeu naquele momento, irmãos, que o Deus que opera nas portas fechadas estava operando na vida dele. E eu quero decretar para você: há momentos em que portas estão fechadas, há momento em que você está batendo, parece que é um muro, mas Deus não te abandonou. Aleluia. Deus não te abandonou. Ele trabalha em portas fechadas, em portas trancadas. A Bíblia fala de Paulo e Silas, estavam numa cadeia à meia-noite, apanharam o dia todo, as costas marcadas, eles estão trancafiados e as portas estão fechadas. Eles estão amarrados no tronco, eles acorrentavam os pés e as mãos no tronco, e eles ficavam ali. Paulo e Silas, meia-noite, apanharam o dia todo, com sede, com fome, por causa do Evangelho. E um vira para o outro e dizia: agora, o que a gente vai fazer? Eu acho que o Paulo falou: vamos cantar, vamos adorar. E quando eles começam a adorar, o Espírito de Deus entra naquela prisão, e todas as portas são abertas, as cadeias caem por terra. O carcereiro chega, quer se matar porque acha que todo mundo fugiu, e ele diz: não temas, creia, porque hoje entrou salvação na tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. O Deus das portas fechadas estava agindo naquela cadeia. Eu já passei por situações, irmãos. Eu contei aqui de manhã, no ano de 96 eu me elegi vereador em Sorocaba, e no ano 2000 eu fui candidato de novo a vereador, reeleição. E aí uma ação judicial diminuiu o número de cadeiras na Câmara de Sorocaba, de 21 caiu para 14, e com 14 cadeiras eu não fui eleito, meu partido não fez ninguém, e eu fiquei muito triste. Os inimigos zombaram. Falei: meu Deus, que porta fechada. O presidente da Câmara da época, irmãos, era um vereador perturbado.
Era um cara que dizia assim, ó, enquanto você está na tua igreja cantando, eu estou batendo bumbo na encruzilhada. Vocês já fazem ideia do que era. Falei, não vem com esse negócio de Deus para mim aqui não. Era um político forte. Quando eu não me elegi, ele era presidente da Câmara e ele disse, o seu Deus não trouxe você de volta, mas o que eu sirvo me trouxe de volta. E eu tive que ouvir isso. E eu não entendi aquilo. Falei, Senhor, estou fazendo tudo certo. Minha votação até melhorou. E eu, muito triste, fui numa igreja quadrangular e estava lá um profeta pregando. Eu creio nos profetas de Deus, tá? Cego, profeta cego. E acabou o culto, eu fui conversar com o meu pastor, meu amigo. Eu fiquei lá no fundo da igreja, assisti o culto. E eu fui lá e esse pastor me apresentou aquele profeta e disse, o pastor Jefferson está aqui. E aquele profeta, o pastor Wilson, disse, eu posso orar por você? Falei, claro. E ele orou por mim. E aquele profeta disse o seguinte, você está lutando por uma cadeira. E a gente estava tentando recuperar, entramos na justiça para recuperar a nossa cadeira. E ele disse, você está lutando por uma cadeira. Eu vou te devolver essa cadeira. Oh, glória. O irmão falou agora, fala de novo. Já me alegrei. Mas a segunda parte da profecia, mas você não se sentará nessa cadeira. Por Jesus. Vou ganhar na justiça, mas vou morrer. Sou muito novo. E a terceira parte da profecia, porque o que eu tenho para você é muito maior. E aquele profeta disse, eu estou fechando uma porta, porque eu vou abrir outra muito maior para você. Hoje eu estou pregando e eu entendo, mas eu fiquei totalmente confuso. Falei, meu Deus, vai devolver a cadeira, eu não vou sentar nela, vai abrir outra porta, eu vou sentar outra cadeira. E eu fui orar. E eu vou resumir esse testemunho. Nós ficamos na justiça brigando, os 7 vereadores. Ganhamos algumas, perderam, recorreram. 2 anos depois, a justiça lá em São Paulo determinou: deem posse aos vereadores. 7 vereadores, tem que ter posse. Eles ganharam o direito, e eu estava entre eles. Fomos no fórum, fomos diplomados. Se você for olhar no meu escritório, está lá o diploma de vereador. E quando eu fui sentar na cadeira, fomos todos animados, a família, a imprensa, a mídia, os amigos, assessores. Atravessamos a rua do fórum para a Câmara, fomos a pé, todos felizes. Quando chegamos lá, a Câmara estava fechada. O presidente fechou a Câmara e foi embora. Falei, não vou dar posse para ninguém. Falei, que coisa. E eu não tinha mais tempo, sabe por quê, irmãos? Porque isso foi numa quinta-feira. Mas na quinta-feira seguinte, eu estava sendo diplomado como deputado federal. Deus me devolveu. Está lá, meu diploma. Mas eu não me sentei naquela cadeira. Aquela porta foi fechada para mim. E já por 24 anos, Deus tem me mantido numa cadeira maior. Por 24 anos eu me sento. E quando eu me sento lá em Brasília para discutir projetos, para votar, para discursar, eu entendo que eu estou ali porque Deus fechou uma porta. Sabe, às vezes Deus fecha uma porta na tua vida, não é para te castigar. É porque Ele tem algo melhor e maior para você. É porque Ele tem algo, irmãos, que você não está enxergando. E talvez se Ele abrisse aquela porta para mim, eu estaria aqui até hoje. Mas Deus queria algo maior na minha vida, e eu glorifico a Deus por isso. Sabe, não fique desesperado por portas fechadas, porque o Deus de portas fechadas também abençoa a tua vida. E as portas fechadas são para a bênção, para a proteção, para a direção, para cuidado com a tua vida. Às vezes alguém vai embora da nossa vida. Às vezes alguém nos abandona, um amigo, uma pessoa que estava ali todo dia.
e a gente sofre, a gente chora. O que acontece? Manda mensagem, manda emoji, manda coraçãozinho. Celebre quem entra na tua vida, irmão. Não lamente aquele que Deus tira. Celebra quem entra, novos amigos, novos irmãos. Mas não lamenta se Deus está tirando, não. Porque Ele conhece. E Ele sabe que talvez aquela pessoa ia te fazer muito mal, ia fazer mal para a tua família, ia fazer mal para o teu relacionamento, para os teus filhos. E às vezes Deus tira pessoas. A gente não entende isso às vezes. O Tomé não entendeu isso. E eu quero concluir essa palavra dizendo, irmãos, que Deus é Deus que abre portas. Dá um glória a Deus aí. Mas Deus é Deus que fecha portas. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Leia comigo. E olha o que diz a palavra. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Quando você for orar, diga assim: Senhor, se esta for a tua vontade, que esta porta seja aberta, que dê certo isso que eu estou fazendo, que este negócio seja certo. Senhor, se for a tua vontade, que essa porta se abre. Mas se não for, que ela se feche, e eu consiga entender sem me revoltar, que o que o Deus faz, Deus faz por amor, Deus faz por cuidado, Deus faz porque Ele te ama, porque Ele te criou, Deus faz porque Ele quer o melhor para a tua vida. Talvez você esteja enfrentando portas fechadas. Não se revolte com Deus, apenas entenda o processo pelo qual Deus está te conduzindo. Talvez você está aqui hoje em Sorocaba, nessa cidade, como eu, porque uma porta se fechou. Você pode declarar isso? Tem alguém que está nessa cidade porque uma porta se fechou para você? Levante a mãozinha assim. Ó, quanta gente, eu estou pregando no lugar certo. Talvez você está nessa igreja porque uma porta se fechou para você. Mas eu quero dizer que o Deus que te trouxe aqui é o Deus que tem cuidado de você. E ainda que alguém fechou portas na tua vida com a permissão de Deus, Ele continua sendo Deus. Ah, Senhor, se o Senhor abrir porta, eu vou te louvar, mas se fechar, eu também vou te louvar. Ah, se o Senhor me curar, eu vou te louvar, mas se não curar, eu vou te louvar. Ah, se a minha família fizer isso, se Ele fizer isso. Ele é Deus. Ele é Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quem Ele é? Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, que vai ser? Sempre será Deus. Não adoro, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, bem forte, sempre será Deus. Se Deus fizer, fica de pé no teu lugar. Ele é nosso Deus, Deus de portas abertas, mas é Deus de portas fechadas. E o que Ele abre, ninguém fecha. Mas o que Ele fecha, não tem jeito, é só Ele. E Ele sabe o que Ele faz. Mas se não der,
Feche um pouquinho os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu não sei se você está enfrentando portas fechadas na vida pessoal, vida amorosa, vida financeira, vida do ministério. Eu não sei qual é a porta que Deus permitiu que fosse fechada, mas se Ele permitiu, Ele sabe o que está fazendo e vai te conduzir por caminhos novos, por novas oportunidades. Senhor, que esta palavra permaneça em cada vida, que esta palavra esteja no coração de pessoas que estão buscando respostas, que estão buscando novos caminhos, porque se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Se um caminho não está, ó Deus, de acordo com a tua vontade, o Senhor abrirá novos caminhos na minha vida e na nossa vida. Eu oro por pessoas, ó Deus, que ainda hoje disseram: eu preciso mudar, eu preciso de uma nova direção, eu preciso de um lugar para adorar e servir a Deus. Oh Pai, eu preciso de um lugar para glorificar ao Senhor, cuidar da minha família. Eu preciso de uma outra porta aberta, porque esta se fecha. Senhor, esta família que parece que os caminhos estão fechados, parece que as drogas fecharam os caminhos, a miséria fechou o caminho, a falta de amor fechou o caminho. Eu estou orando agora ao Deus que quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Se for a tua vontade, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor possa ser glorificado em tudo e em todas as coisas. Nós entendemos o teu propósito, Pai, porque o Senhor é Deus e continua sendo Deus. Aleluia. Glorifica Jesus. Faça a sua oração pela tua família, pelos teus negócios, pela tua vida pessoal, pela tua saúde, pelos teus sonhos e projetos que ainda não foram realizados. Oh irmão, como eu queria ir para outro país, eu me preparei para isso, mas Deus fechou uma porta, disse: não, você não vai, seu lugar não é lá na Europa, seu lugar é no Parque São Bento. E eu não entendia por quê, mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo o plano de Deus, o propósito de Deus, estar aqui pregando para vocês sobre portas fechadas, mas sobre um Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós. Aleluia. Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você. Ele tem cuidado de você. Aleluia.